Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast aqui da ACFit. Hoje a gente especialmente aqui está recebendo um convidado, eu diria que mais do que especial, é o Alan. Eu diria que ele é o cara que iniciou toda essa história, ele de alguma forma muito especial algum tempo atrás. Então, Alan, primeiro seja bem-vindo, se apresenta aqui para o pessoal. E para quem não me conhece, eu sou o Antônio Caputo, proprietário da ACFit. Então, Alan, seja muito bem-vindo. Prazer imenso ter você aqui com a gente nesse primeiro podcast, muita coisa boa vindo aí. Prazer é meu, cara, estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Desde já quero que todos saibam que estar aqui para mim é algo muito prazeroso, né? Eu estou no meio da minha família, daquele lugar, como você mesmo disse, do qual eu fiz parte aí do nascimento da criança, e agora o processo educativo vai dar continuidade aqui da mão do meu amigo. Meu nome é Alan, eu sou na atualidade profissional aqui na ACFit, trabalho aqui já, estou fazendo quase 2 décadas já aqui no estabelecimento, né? E é um prazer poder participar aqui e trazer um pouquinho da experiência que nós temos aqui com o nosso dia a dia. Meu processo de formação se deu um processo de formação militar, depois eu vim para o que nós chamamos de vida paisano, né? Vida civil. Me formei, me graduei também em educação física e comecei lá atrás, já vim para cá encarando o dilema de ser professor de spinning e sem saber nada do meio do spinning, né? O meu processo, como praticamente de todos os profissionais que dão entrada no meio da educação física, é uma coisa muito, muito básica, né? E foi aqui que eu constituí a minha carreira durante essas 2 décadas, não só como professor de spinning, compreendi um pouquinho do que é educação física, né? Da importância social que nós temos, não só com os nossos alunos, mas por todos aqueles. Hoje, quando você diz que você é professor, num primeiro momento você já é atrelado a um cara que tem um bom condicionamento, uma boa saúde, então nós carregamos esse fardo nas nossas costas, né? E daqui eu estou até hoje, até na nova gestão, tentando contribuir de alguma maneira, de alguma forma. Perfeito. Alan, mais uma vez, assim, só para que todo mundo entenda, o Alan, e por que ele está aqui? Porque ele no primeiro, né? A gente entende que o Alan é um cara diferenciado no mercado de educação física, é um cara com essa visão holística das coisas, que entende o ser humano muito além do bíceps, do peitoral ou do bumbum. E aí, a gente aqui na ACFit tem missão, visão e valores muito claros, que a gente somos pessoas cuidando de pessoas. E aí já vai logo a primeira pergunta, que é bem em cima disso, e o Alan, eu diria que hoje ele é a melhor referência para explicar isso para vocês. Alan, o cara é iniciante, ele quer começar a fazer exercício, seja aqui na ACFit, em qualquer outro lugar. O que é importante esse cara, na tua visão, nesses 20 anos que você traz de experiência, ele precisa olhar? O que ele precisa ter ali de noção, de entendimento, para ele começar essa prática de exercício e atividade física com qualidade e segurança que você, melhor do que ninguém, sabe como é importante? Antônio, acho importante pontuar, o certo não seria a diferença do tema, né? Mas a abrangência. Entender primeiro assim, o que seria uma atividade física, o que seria um exercício físico, né? Eu considero hoje que a atividade física é tudo aquilo que o corpo em movimento produz um gasto de energia maior do que você em repouso. Então, um passeio de bicicleta, ele é uma atividade física. Uma caminhada, ela é uma atividade física. E o que seria o exercício físico? O exercício físico, ele é essa atividade física planejada, orientada, tá? Então, quando se fala em academia de ginástica, se fala em exercício físico, onde existe ali uma orientação, um planejamento que nós chamamos tecnicamente de periodização, para que o nosso novo integrante da família, o nosso aluno, ele tenha, nós possamos botar ele no caminho para atingir o objetivo dele. Quando nós recebemos um novo integrante aqui na família, né, quando nós recebemos uma pessoa procurando um iniciante, a primeira dúvida que paira sobre ele é quantas vezes é necessário que eu me movimente. Carinhosamente eu digo o seguinte, se você hoje está em casa de uma maneira sedentária, se você vier aqui uma vez, já é melhor do que nenhuma. Mas, obviamente, se você tem a disponibilidade de 2 ao invés de uma, já é melhor. E assim vai. Mas isso tem... E aí que entra o papel do profissional de educação física, monitorando e agregando o que seria o ideal para cada indivíduo. Primeira coisa, somos pessoas que cuidamos de pessoas. Cada pessoa parte do princípio da individualidade biológica do ser.
Não existe a receita de bolo. Antigamente, você pegava lá na revista, né? Eu não vou nem citar o nome aqui para não ser antiético, mas existia lá a série do fulano, a série do ciclano, isso se replicava. E não é por aí. Então, qual é a primeira estratégia que a pessoa deve ficar atento? Procurar um local onde você tem ali profissionais capacitados, orientados para poder te entregar esse serviço. Você já fez o primeiro passo, que eu chamo do autocuidado. Quando você procura um estabelecimento, você está praticando o autocuidado. Você está procurando preservar. Esse estabelecimento, os profissionais, obviamente, devem ser regulamentados pelo Conselho Regional de Educação Física, mas vamos supor que você tem todos esses indícios. E aí fica aqui uma dica, tá, gente? Tem dúvida? Você pode entrar lá no site do CREF e consultar o nome do seu profissional. E, gente, não ache que isso é uma besteira, não é. Todos nós profissionais somos regulamentados no Conselho Regional e somos capacitados para te levar a atingir o seu objetivo. Então, o profissional, para começar, é a base, tá? Aí você teve aí um insight por indicação e veio parar aqui na Cefit. Pode ficar tranquilo que aqui nós seguimos todos os padrões. Eu conheço o Antônio já de longa data e sei da rigorosidade, até porque eu faço parte da equipe. Eu não me prestaria em trabalhar num local que não fosse assim. Tá? Então aqui na Cefit, esse ponto, você está totalmente isento de problema. Primeiro passo, uma boa conversa com o seu preparador físico, seu professor, que nós chamamos de uma avaliação física. Sim. A avaliação física é a ferramenta pelo qual eu, profissional, vou identificar, junto com as vontades do meu cliente, as suas reais necessidades. Nós que somos profissionais de educação física, nós olhamos ali o indivíduo, não só o corpo, né, como nós falamos aqui, é um trabalho totalmente diferente, mas também o corpo. Então, primeiro passo, fiz uma avaliação física, onde eu identifiquei algumas necessidades, algum desvio postural, o que eu posso, o que eu não posso, se eu tenho alguma dor, se eu tomo algum remédio que vai influenciar. Então, primeiro passo, primeiro cuidado, fazer uma boa avaliação física. Conversar com um profissional de educação física abertamente, expondo a ele as suas dúvidas. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas, expor todas as suas dúvidas e deixar a mágica acontecer. E se permitir que o profissional vai te orientar da melhor maneira possível o que você vai praticar daqui para frente. Na maioria das vezes, nós vamos fazer um processo de adaptação com esse indivíduo. Então, se você nunca participou de uma academia de ginástica, se você nunca fez um exercício físico orientado, pode ficar tranquilo, tá? Você vai passar por um processo de adaptação desses movimentos e de uma maneira gradual nós vamos trabalhar as valências físicas para poder chegar no objetivo. Então, no primeiro momento, a recomendação que eu sempre passo é acredite no profissional que você vai trabalhar e se permita ali que o profissional vai ter as melhores estratégias e ferramentas para poder auxiliar esse cliente a atingir o objetivo. Perfeito. Alan, eu estava te ouvindo aqui, a gente fica sempre aprendendo, né? Para vocês entenderem um pouco melhor, aqui na Cefit, como o Alan falou, a gente tem uns processos muito claros. E o Alan faz parte da criação desses processos, principalmente hoje dentro das atividades coletivas, focado principalmente no spinning, e também na sala de musculação. Porque a gente hoje tem uma metodologia própria para cuidar das pessoas, para receber, seja um indivíduo iniciante, intermediário e avançado. E o que eu acho que é importante aqui, Alan, entender que uma das coisas que eu acho que é o nosso diferencial dentro da nossa fala, pessoas cuidando de pessoas, é que a gente criou uma mecânica onde os professores aqui, com todas as suas capacidades, são treinados, preparados, e a gente entendeu o seguinte, a gente precisa ter uma conversa muito boa entre aluno e professor, e a gente tem cobrado isso muito dos professores e também dos alunos, porque não adianta o aluno também iniciante chegar aqui, tomar 10 medicações e não contar pra gente. Sim. Ou de repente ele chegar aqui e ter uma dor lombar e não expor isso. Não vai adiantar. E o processo do iniciante é muito isso que você falou, né? Eu tô te ouvindo aqui, adaptação. Se eu tenho uma dica, se você me permite somar aí, é a seguinte. Você, como o Alan disse muito bem, deu o primeiro passo que foi escolher começar a cuidar de si. Deu o segundo passo que foi vir à academia. O terceiro passo é ter paciência. Pô, mas você tá de sacanagem. Eu tenho que perder 5, 6 quilos, você tá me dizendo para ter paciência? Tenha. O processo, como é o processo da águia. Vou contar uma história, 1 minuto, pode ser? História da águia, não sei se vocês já ouviram essa.
A águia é um animal que vive 70 anos, mais ou menos. Por que a águia é um dos animais mais longevos do mundo? Vocês sabiam que a águia, mais ou menos com 30 anos, ela passa por um processo que é o seguinte: ela precisa se isolar na montanha, quebrar o bico dela, para ela ser capaz de arrancar as garras e as penas antigas para nascer uma nova águia. Isso leva 150 dias. Então, entenda o seguinte, eu, na minha visão como professor, assim como você, não adianta a gente achar que um processo de emagrecimento é de hoje para amanhã. Um processo de condicionamento para uma prova ou para um outro objetivo seja de hoje para amanhã. E isso na educação física acho que é um problema latente. A gente tem muita questão do imediatismo. Não tenha paciência para ser como a águia e nascer de novo e nascer melhor. E até mesmo porque hoje as redes sociais acabam bombardeando o leigo, né? Você que está nos assistindo aqui, com os milagres, né? Perca tantos quilos em tantas semanas. Hoje nós temos uma infinidade de infoprodutos e até agora, para corroborar com isso, a própria IA, a inteligência artificial, que as pessoas acreditam que chegam lá e colocam, desenvolva para mim um protocolo de emagrecimento. Só que a IA, gente, ela opera apenas com compêndios escritos, não é aqui o olho no olho. Sim. A IA não vai tocar a mão e falar, eu vou te ajudar a atingir o seu objetivo, tá? Então, tome muito cuidado porque é exatamente isso. Fisiologicamente falando, a fisiologia é uma disciplina que nos norteia, né? Junto com a biomecânica, que ensina a nossa movimentação, a fisiologia nos norteia. A fisiologia do exercício que é aplicada, como o seu corpo comporta durante a atividade física, ela depende de vários fatores hormonais, adaptativos, para que você consiga atingir um resultado. E uma coisa eu posso garantir, como eu trabalho também com a área da parte de percepção mental, quando você chega aqui com um desafio, isso se torna uma projeção da sua vida que você vai ecoar pela eternidade. Se você chega aqui com uma característica, eu quero um processo de emagrecimento, quando você passa por aquele processo de 12 semanas, 3 meses de treinamento, e você atinge o seu objetivo, isso vira chave para várias coisas. Então, o processo faz parte da importância do resultado para a gente chegar lá. Protocolo. E aí, Alan, tem uma pergunta aqui que eu imagino que seja uma curiosidade de muitas pessoas. Na tua visão, quais são 3 atividades que você recomendaria, basicamente, para as pessoas que querem começar? Por exemplo, Antônio, spinning, musculação, caminhada. O que você, como professor, vê que são atividades que tenham, claro, a gente sabe das nuances, mas que tenham segurança e importância para que a pessoa possa começar, claro, com a nossa supervisão e orientação aqui da Cefit, mas você, pela tua experiência, me dá 3 dicas de atividades que a gente tem aqui, que a gente possa... Esse aluno ele possa vir, ó, todas são seguras, mas cara, essas 3 aqui, para você que está começando, são imprescindíveis e importantes. Cara, primeiro de tudo, musculação. Musculação é vida. Fortalecimento da parte muscular, aquilo que estrutura o ser humano, a parte locomotora, e não é só do padrão estético. Sim. Hoje eu brigo muito sobre isso. Você que está nos assistindo, que faz a musculação pelo padrão estético, ok, tudo bem. Só que tem muito mais do que isso. A longevidade que a musculação vai te entregar, a autonomia com o envelhecimento que a musculação vai te entregar. Então, se a minha mãe, sedentária hoje, prescreve para mim, primeiro, musculação. Maravilha. Que nós chamamos de uma atividade neuromuscular, fortalecimento da parte do esqueleto e da parte motora. Segundo, trabalhar uma atividade cardiopulmonar ou uma atividade cardiovascular para poder aumentar várias coisas. Melhora do fluxo sanguíneo, do gasto calórico, do sono. O que é uma atividade cardiovascular? Nós temos hoje esteira, nós temos hoje elíptico, transpor, escada, mas eu sempre gosto muito de prescrever uma aula coletiva, porque a aula coletiva, ela traz esse aspecto de coletividade, ele vai impulsionar aquele cliente. Então, quando você pega aquele cliente que chegou, caiu de paraquedas na academia e fala assim, o médico pediu para eu fazer academia, né? Que é o verbo que nós escutamos constantemente. Eu tenho que fazer academia. Professor, o que eu faço? Beleza. Começo com ele na musculação, faço uma base de adaptação dele, ali 2 semanas, talvez 3 semanas, dependendo do caso. A partir daquele momento, com orientação, que é a que nós temos aqui, ele já está apto a galgar ali novos desafios. Perfeito. Antigamente, acreditava-se que atividades como o spinning não eram indicadas para aquele aluno. Ela é indicada sim, tá, gente? Tudo depende da orientação. Da forma, né? Da forma pela qual ele vai ser abordado. Quando esse cliente chegar lá, quando você chegar lá no setor
de bike, o professor vai te orientar regulagem de equipamento, intensidade de equipamento e, acima de tudo, respeite a sua intensidade de treino. E o professor vai monitorar isso. Então, hoje eu vejo 3 coisas. O aluno chegou aqui, eu indico para ele uma musculação para fortalecer o sistema músculo-esquelético dele, uma atividade aeróbica, eu prescreveria o spinning e, obviamente, uma atividade de relaxamento, um bom alongamento, ou aí ele pode escolher um alongamento, até mesmo dependendo da classificação da yoga, alguma coisa assim. Então seriam essas três atividades para que eu possa fazer um comportamento completo de valência física com esse cliente. Perfeito. Gente, olha só, esse é o primeiro podcast que a gente está gravando. Hoje a gente falou sobre exercício para iniciante, com uma orientação bem diretiva, bem objetiva. A gente trouxe 3 dicas de coisas que a gente tem aqui na Cefit. E eu vou deixar claro aqui o seguinte, sabe, Alan, te ouvindo e pensando nisso ao longo desses últimos 10 dias, tem uma coisa que é certa na minha cabeça. Essa frase que a gente carrega junto com a gente de pessoas cuidando de pessoas, eu diria que ela é o norte para qualquer pessoa vir fazer parte da nossa família e entender isso tudo que você falou agora. Na prática. Porque é fato que a gente vai errar aqui, tá, gente? A gente não é perfeito, mas tem uma coisa que a gente não erra aqui. Isso eu garanto hoje em dia. A gente vai receber e vai estar aberto a ouvir, aprender, corrigir o tempo inteiro. E isso, para quem está querendo dar o primeiro passo, é importante, porque a gente sabe das dificuldades. Tem dia que não dá para fazer exercício, tem dia que eu não estou afim, mas aqui vão rolar coisas que vão fazer você dar esse próximo passo. Então eu queria te agradecer muito por essa aula que você nos deu hoje, essa contribuição. Querem ter mais acesso como esse? Vamos fazer o seguinte, ó, segue o nosso Instagram, @cefitacademia. Agora acompanha a gente no Spotify, no YouTube tem o nosso canal. Tudo isso para você poder ter orientação da melhor maneira possível. Então repara que agora a gente tem cada vez um ecossistema maior. Profissionais competentíssimos. Uma academia que cada dia mais com as suas pessoas melhora. Alunos fantásticos, a gente não pode deixar de citar. Sim. Né? Então a gente tem tudo isso maravilhoso. Uma equipe também formada pelo Ian, que está aqui atrás, para cuidar de tudo isso. Pessoas cuidando de pessoas, para a gente entregar o melhor para você. Sugestões para novos podcasts, deixa no comentário YouTube, Instagram, o Ian está aqui, ele vai vasculhar tudo isso e vai trazer pra gente. Toda semana a gente vai lançar um, Alan. E cara, obrigado, porque eu te agradeço e vou te agradecer pro resto da vida, porque você deu a oportunidade da gente continuar. E isso é o mais importante. Juntos a gente é mais forte. Progredindo sempre, com certeza. Amém. E gente, segue, compartilha, curte, deixa seus comentários e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Gente, obrigado.